Na hora que você vai atender essa pessoa, se você estiver apenas balizado no seu conjunto de informações, ou seja, na sua forma de enxergar a realidade, muitas vezes você não conseguirá ajudar o cliente diretamente, justamente porque você tem um triângulo, ele tem um X, opa, não casa, não conecta. Isso aqui é uma analogia, tá? Você tem um círculo, ele tem o Y, não conecta. Tem o quadrado, tem o Y, tem o Z, não conecta. Ou seja, você não consegue chegar na pessoa, não consegue chegar efetivamente naquilo que é necessário, tá? Mas, quando você sai da sua perspectiva individual, sai da sua perspectiva, eu vou falar a palavra egóica, mas não é para isso ser pejorativo no sentido de ego do mal, etc. Não é vou colocar cliente aqui, tá? Não é esse o ponto. O ponto é você abandonar um pouco a sua perspectiva do seu mapa, daquilo que você acredita que é o certo, daquilo que você acredita que é errado, e realmente fazer o que o seu cliente precisa para ajudá-lo dentro do processo terapêutico. Vou explicar o que isso tem a ver com o que eu estava falando da minha canalização, tá? Porque se você não faz isso, eu dei o exemplo para você, né? Você tem aqui esse formato do infinito, vamos fingir que ela é a constelação, de que você é consteladora. Que maravilhosa a constelação, inclusive. Gosto muito de constelação familiar. Minha mãe é consteladora, inclusive. Né? Aí aqui, esse triângulo é o reiki. Eu tô falando de técnicas aqui, tá? Mas poderia ser outra coisa. Poderia ser a sua capacidade de escuta. Né? Escuta terapêutica. Que é simplesmente você ter a capacidade de ouvir, compreender a pessoa. Poderia ser. Tá? Aqui, mais outra técnica. Técnica W. Técnica V. Técnica S. Só mais uma vez, aqui só contextualizando mais uma vez, né? E aí isso não conecta com o que a pessoa realmente está precisando naquele momento. Por quê? Essa pessoa, o X dela aqui, pode ser que seja meditação. Peraí que essa cor aqui não vai dar. Peraí, vou pegar mais fininho. É a meditação. No caso do cliente, essas letras são aquilo que o cliente está precisando. Esse X, para que ele fosse resolvido, você precisaria entregar para ele uma meditação, tá? Aí esse Z aqui do seu cliente, você precisaria fazer, por exemplo, um alinhamento dos chakras. Por exemplo, escrevi chakra errado, faz tempo que eu não escrevi isso. Alinhamento dos chakras. Aí, se você não tem isso no seu portfólio, ou se você tem e não sabe exatamente o que usar, pode ser que isso não conecte, tá? E aí, qual que é a diferença de quando você está acessando o seu eu superior? Mesmo tendo N possibilidades de ferramentas no seu campo, nas suas formas de pensamentos, naquilo que você tem em você, isso é bom que você tenha várias ferramentas, que você seja um... Como é o nome daquela faca lá que abre canivete, que você seja um canivete suíço, né? Uma vez que você estreita a sua conexão com o seu eu superior, ou seja, a sua coluna de luz ela está ativa, consciente, e você canaliza, você pergunta para o eu superior do seu cliente o que exatamente você precisa. Qual é a melhor forma de eu te ajudar hoje? Né? Baseado naquilo que você está preparado para transmutar, para requalificar na sua vida, naquilo que a sua alma realmente deseja. E às vezes vai vir algo que não está no seu portfólio de possibilidades. Isso já aconteceu comigo, né? Inclusive eu gravei recentemente uma aula sobre isso para os nossos alunos, que é uma prática de recriação da glândula pineal. Que isso aconteceu. Já tiveram alguns exemplos que eu dei aqui de coisas que vieram, que eu falei, gente, não sei o que é isso, mas é isso que a pessoa precisa. Vambora, estou sendo guiado pelo meu eu superior no processo e pelo eu superior da pessoa dizendo que ela precisa, né? Nesse caso em específico, a pessoa que eu atendi, isso provavelmente é bem comum, inclusive, né? Ela. Eu não sei o nome científico disso, tá? Mas ela, no processo. Deixa eu ficar grandão aqui, peraí. No processo de gestação dela, ela tinha um outro bebê junto com ela no útero da mãe. No início do processo, tá? Só que esse bebê, ele não continuou. Ou seja, ele não avançou no seu processo de desenvolvimento. Ele começou ali e parou. Então, essa pessoa, ela tinha um irmão ou uma irmã
Só que esse irmão e essa irmã não, ou essa irmã não concluíram o processo de se materializar, de se manifestar aqui na fisicalidade. Entretanto, talvez seja muito complexo eu dizer isso para vocês, mas eu sei que tem muitos alunos que estão aqui, eu ouvi o nome deles, vão entender, né? Tudo bem. Mas é interessante para vocês entenderem mais profundamente, né? Existia um fractal desse irmão, dessa irmã, que estava alojada na glândula pineal, ou seja, na célula mestra dessa pessoa. E isso fazia com que o campo dessa pessoa ela absorvesse muita energia. Que quando eu entrei no campo dessa pessoa pela primeira vez, eu falei, tem algo estranho, parece que tem mais de uma pessoa nesse campo. Diferente isso, né? E aí, quando eu pedi para ter mais clareza, sentir mais clareza do campo da pessoa, eu senti como se tivesse um vórtex de energia nessa pessoa, chupando energia. Falei, ai, o que é isso? Não é um portal. O que é esse negócio que tá aí nessa pessoa, né? E aí eu pedi clareza para o superior da pessoa para entender. Me traz a consciência, deixa eu compreender como que eu posso ajudar essa pessoa. E aí eu reconheci que no momento da geração daquela pessoa, existia uma outra. Eu perguntei para ela, falou, pessoa, você por acaso, porventura, teve um irmão ou uma irmã, talvez gêmeo, alguém que estava com você ali, ou um aborto que acabou acontecendo um pouco antes de você ser concebido, etc. Aí a pessoa começou a rir. É engraçado nos atendimentos que acontecem essas coisas, né? Porque a gente fala coisas que a pessoa não falou e ela fala, como você sabe disso? O seu superior me contou, ué. Né? E a pessoa falou, nossa, mas faz 2 dias que eu conversei isso com a minha mãe e ela me contou isso. Como que você sabia disso, né? A pessoa falou, foi engraçado. E aí o ponto é, a partir dali eu sabia o que precisava ser feito. Bom, eu tinha uma ideia do que precisava ser feito. Tem algo para ser trabalhado ali. E aí dentro do meu hall de ferramentas, dentro do método, tem uma sugestão de um processo, vamos dizer assim, que é o processo de trabalhar a pessoa enquanto ela está na barriga da mãe, que a gente chama de cura intrauterina. Aí a minha mente racional, lembra que eu falei lá sobre os quadradinhos nas possibilidades? A minha mente racional pegou lá, na minha ideia, pô, esse círculo aqui é a cura intrauterina. Legal. É isso que eu vou fazer. A minha mente racional, é isso que eu vou fazer. É assim que eu vou ajudar a pessoa, é óbvio, né? Porque dentro das ferramentas que eu tinha disponíveis, né, do que eu podia de possibilidade, essa era a que racionalmente fazia mais sentido. Mas aí eu perguntei pro eu superior dessa pessoa, o eu superior dela, o eu grandão dela aqui, o eu verdadeiro, a essência maior dela. Eu perguntei, falar o, né? Perguntei, essa é a melhor forma realmente de ajudar? É isso que vai trazer resultado? E o eu superior da pessoa? Não. Foi, e aí? O que eu faço então se não é isso? E aí que o eu superior da pessoa compartilhou para mim. Você precisa recriar a glândula pineal dessa pessoa. Você precisa ir além do tempo, liberar esse fractal desse irmão, dessa irmã que está aí, né? Que está alojado nessa pessoa. Vai ter que fazer um divórcio energético com essa pessoa, vai ter que liberar. Eu tô contando o que aconteceu no atendimento. Né? Tô sendo muito profundo, muita gente vai entender, muita gente não vai entender, mas vou contar. Tem que liberar o pacto que essas duas pessoas fizeram de dividir a vida, liberar essa pessoa para que ela possa ir para a próxima jornada dela. E aí, depois que você fizer isso, aí tem que recriar a glândula pineal dessa pessoa e ensinar ela a ser inteira. Falei, beleza, bora, vamos para cima, vamos fazer. E aí a gente fez, foi bem interessante o processo. E no final do processo, o eu superior dele me contou: olha, pode ser que ele precise. O corpo físico dele vai precisar descansar. E se ele sentir um incômodo na nuca, nesse momento, diga que é normal. Aí eu falei pra ele, eu senti que aqueceu, e eu senti que aqueceu também. Eu senti que aqueceu a sua nuca, e no processo de recriação da sua pineal, tá? Preciso te dizer que é normal. Se você não sentiu ainda, talvez você sinta, se não sentir, tudo bem. A pessoa falou, cara, na hora que você tava fazendo, eu senti. Então tá tudo certo. E por que eu tô contextualizando? Talvez eu esteja, inclusive, contextualizando demais, né, pra vocês isso. Mas tô com vontade de dar conteúdo hoje. Bastante, inclusive.
eu sinceramente não sabia como ajudar essa pessoa. E tá tudo bem eu não saber exatamente como ajudar essa pessoa. Tipo, se eu fizesse a cura intrauterina, ia ter um resultado? Com certeza ia ter um resultado. Mas não é o que resolveria genuinamente o que a pessoa precisava. Tinha um conjunto de virtudes. Tem mais coisa que aconteceu no atendimento, né? Tinha a virtude de... a permissão para ser ele mesmo e várias outras coisas que estavam no processo, né? Ser ele mesmo, ser ela mesma. E quando você acessa o seu próprio eu superior, você literalmente não precisa se preocupar em saber qual é a melhor ferramenta para ajudar a pessoa. É claro que isso não quer dizer que você vai ser negligente, você vai parar de estudar, vai parar de se aperfeiçoar, vai parar de treinar. Não. Você não será negligente. Mas você saberá entregar o processo para a pessoa que está sendo ajudada. Por quê? Não depende só de você, o terapeuta também.